Vindo comigo para a tela, vamos que vamos. Questão 1. E você vai verificando junto comigo. Olha só. Diante desta iminência, né, ó, todos se uniriam. Então nós temos aqui, ó, assinar a opção em que todos os vocábulos são acentuados obedecendo a mesma regra de acentuação aplicada na palavra em destaque. Beleza, então vamos pegar aqui o seguinte, olha só, a palavra açúcar é uma paroxítona, artérias é uma paroxítona, Antártida é uma proparoxítona. Então, se a gente está vendo aqui, ó, primeiro eu vou pegar para esse lado, ó, dentro das regras da iminência, é uma paroxítona, pronto, ó, paroxítona. Vamos pegar assim primeiro, tá legal? Paroxítona, então aqui tem uma proparoxítona fora. Irresistível, paroxítona. Mágico, proparoxítona. Afrodisíaco, proparoxítona. Então está fora também, né? Beleza. Vamos à próxima. História, paroxítona terminada de tongoral. Tênue, paroxítona terminada de tongoral. Fácil, paroxítona também. Então nós temos paroxítona aqui, ó. Opa, 3 paroxítonas. Que coisa boa, show de bola. Letra D. Delírios, paroxítona. Persistência, paroxítona. Mistério, paroxítona. Opa, outra também que tem paroxítona, que show de bola. Na letra E, só, monossílabo tônico, cipó, oxítona, demônio, paroxítona. Então a gente viu aqui em iminência é uma paroxítona. E eu tenho letra C e D que apresentam paroxítonas, beleza? Ok. Aí, se você vai comparar, você vai notar o seguinte: iminência é uma paroxítona terminada em ditongo oral. Iminência. Assim como acontece em história, tênue. Porém, a palavra fácil é uma paroxítona terminada em L. Já delírios, persistência, mistério, paroxítona terminada de ditongo oral. Por isso, a alternativa D de dado é aquela que apresenta a mesma regra. Então, a paroxítona terminada de ditongo oral. Show de bola? Sempre a gente vai procurar matar a questão eliminando alternativas, porque a gente vai ter certeza do acerto. Beleza? Sempre assim? Vem comigo na tela, vamos lá. Questão 2, banca FGV. Olha lá. 2 palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica são. Então, vamos sempre assim, cara. Vamos pegar sempre assim. Você viu a terminação? Terminação não, você viu a classificação. Proparoxítona, paroxítona, oxítona, monossílabo tônico. Se você encontrar, por exemplo, 2 alternativas ou mais com a mesma classificação tônica, todas são paroxítonas, todas são oxítonas, aí a gente vai aprofundar na regra. Pode ser assim? Venha comigo na tela, olha só. Então, ele quer a mesma regra. Indébita proparoxítona também é oxítona. Fora, então, regra diferente. História, paroxítona. Veículo, proparoxítona. Beleza? Ok. Crônicas, proparoxítona. Atribuídos, regra do hiato. Fora aqui, então. Olha a próxima, letra D. Coíba, e regra do hiato. Já, monossílabo tônico, fora. Aí nós temos a palavra calúnia, paroxítona. Plágio, paroxítona. Então veja que a gente matou pela classificação tônica, a gente já matou quais são as palavras, a gente já foi eliminando as alternativas, concorda comigo? Aí a gente chega à alternativa E. Vem aqui comigo. Calúnia é paroxítona, plágio é paroxítona, então a alternativa é. Beleza? Show de bola. Vamos à frente, vamos pegando o ritmo, né? Aqui eu quero chamar a atenção pela peculiaridade da banca CESP. Então, por exemplo, a banca CESP a gente vai observando nas suas provas que ela diferencia. Ela diferencia, por exemplo, as regras das paroxítonas. Para ela é o seguinte, a regra das paroxítonas, existe a regra da paroxítona terminada de tongo oral e as demais da paroxítona. Pronto. Né?
nas oxítonas, para ela existe a regra das oxítonas terminadas em AEO, EM, ENS, seguido onde S, aí o AEO. E a outra regra é as oxítonas terminadas em EIOL. Os monossílabos tônicos, os terminados em AEO seguidos do nome de S, é uma regra. Os terminados em EIOL, outra regra, seguido do nome de S, outra regra. Tá legal? Então, como é julgamento de afirmação, a gente vai observar aqui, olha só. E a banca é bem categórica com isso. Olha só, então, você vai julgar se essa afirmação está certa ou errada. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação. Então veja que a gente tem só e nós, que é aquela regrinha A dos monossílabos tônicos, né? Terminados em A, E, O, seguidos do nome de S, e a B, né? A B é aquelas do monossílabo tônico terminado em OI, EI, EL, né, de tom aberto tônico, seguido ou não de S. Porque a gente comentou que era uma regra especial, lembra? E aí passou a ficar no monossílabo tônico. Então são regras diferentes, não fazem parte da mesma regra. Por isso essa afirmação está errada. Beleza? Veja então que aqui foi observado, né, foram observadas regras diferentes dentro do monossílabo tônico. Tá? A banca CESP, então, entendeu assim. Ok. Vamos pegar aqui a prova da FUNRIO. Olha só na prova da FUNRIO. No processo convencional de criação de valor para uma marca, a empresa e o consumidor tinham anteriormente claramente papéis distintos de produção e consumo. Porém, o que se observa hoje é que cada vez mais os consumidores estão se engajando na dupla tarefa de definir e criar valor. Assinala a alternativa que relaciona as palavras que seguem respectivamente a mesma regra de acentuação gráfica das destacadas no trecho apresentado. Como a gente falou a mesma regra que a gente vai ter que pensar. Proparoxítona, paroxítona, oxítona, monossílabo tônico, regra do hiato, regra do acento diferencial. Beleza? Basicamente é isso aí que a gente vai observar, tá? Terror, mas aqui eu tenho dúvida. Marca um asterisco e a gente vai eliminando. Proparoxítona com oxítona, fora. Proparoxítona com monossílabo tônico, fora. Paroxítona com oxítona, fora. Sempre assim, beleza? Então vem aqui comigo, olha só. Então tem a palavra jockey, paroxítona, já além é uma oxítona, a gente elimina. Espécies, paroxítona, já refém é oxítona, a gente elimina. Herói é uma oxítona, parabéns é uma oxítona, opa. Pônei é uma paroxítona, já harém é uma oxítona, fora também. Olha só o que a gente vai perceber aqui, ó. Veja então que nesse caso, na oxítona, o normal seria o quê? A gente marcar que nós temos regras distintas. Então nós vamos acentuar as oxítonas terminadas em AEO, EM, ENS como letra A, né? Como regra A. E as oxítonas terminadas em EI-OI-EL, de tom aberto tônico, EI-OI-EL, seria ali a regra B, beleza? Das oxítonas. Porém, como você foi eliminando as alternativas, restou o quê? A banca só queria que você entendesse, olha, eu só quero como mesma regra entender que existem as oxítonas. Pronto, só isso. Então, você foi por eliminação e matou. Matou aqui observando. Terror, mas peraí, você colocou a questão lá da banca CESP, você colocou uma que não admite e a outra que admite. Cara, você vai vendo aí ao longo de várias e várias questões, você vai vendo que são interpretações das bancas. Mas o princípio é sempre o mesmo. Eliminando alternativas. Então, a primeira coisa que você faz, primeiro assim, todas são proparoxítonas? Opa, mesma regra. Todas são paroxítonas? Opa, possibilidade de ser mesma regra. Todas são oxítonas? Possibilidade de ser mesma regra. Todas são monossílabos tônicos? Possibilidade de ser mesma regra. Se você ficou em dúvida entre 2, 3 alternativas, aí vai aprofundar. Nas paroxítonas, as terminadas em ditongo oral crescente, eu posso interpretar como uma regra. Já as terminadas em L, X, R, poderia entender como outra regra. As oxítonas terminadas de ditongo aberto tônico é uma coisa. Terminada em A, E, O,
é MNS, outra coisa. Pode ser assim? Pode. Então aqui você teve uma comprovação disso. Entendimentos diferentes, mas, como a gente falou, banca CESP faz a distinção e esta outra, pela terminação, pela eliminação de alternativa, não faz distinção. Beleza? O que eu quero fazer com você aqui é para você sempre realizar as questões por eliminação de alternativa. Sempre. Tá legal? Vem comigo na tela para a gente não cair em pegadinha. Então vamos lá. Olha lá, banca CESP de novo. Ó. Então nós temos aqui ó, os vocábulos traz, é e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. É aquela regrinha lá dos monossílabos tônicos. Regrinha A, terminada em A, E, O, seguido ou não de S. Mesmíssima regra, certíssima a afirmação. Beleza? Ok, vamos à frente. Questão 6. Iades. Em conformidade com as regras de acentuação gráfica, considerando vocábulos do texto, assinale a alternativa que apresente somente palavras oxítonas. Somente palavras oxítonas. Aí ficou tranquilo, né? Conseguirá, mantém. Está vendo só? São oxítonas. Pronto, beleza, vamos marcar aqui. Exportações, palavra oxítona, mas indústria é paroxítona. Além é oxítona, mas é monossílabo tônico. Comércio é paroxítona, bilhões é oxítona. Tá? Países é uma palavra que tem hiato, mas é uma palavra paroxítona, está pedindo só sobre tonicidade. E Canadá é uma oxítona. Então fica fácil a gente notar que a alternativa A é a correta. Indo à frente, vamos lá. Questão 7. Vamos entender aí essa questão 7. Considerando o uso adequado da acentuação gráfica, julgue as assertivas e, na sequência, assinale a alternativa correta. Vamos então, a gente vai simplesmente julgar se a frase está com a acentuação correta. Só isso, tá? Então vamos lá. Meio ambiente pode ser definido como o conjunto das condições biológicas proparoxítona, físicas proparoxítona, químicas, proparoxítona, o conjunto de circunstâncias, paroxítona terminado de tom oral, culturais, econômicas, proparoxítona, morais e sociais, em que vivem os indivíduos, paroxítona terminado de tom oral. Beleza? Seguido de S. Tem algum problema aqui? Não, tá certinho. Assistindo ao vídeo, paroxítona terminado de tom oral, você, oxítona, poderá, oxítona, ter ideias. Nós falamos que ideias. Eu tenho aqui o ditongo aberto, ei, numa palavra paroxítona. Então, nesse caso, vai preservar apenas nas oxítonas, como anéis, ou no monossílabo tônico, mês, mas na paroxítona não cabe. Então, aqui houve erro. Fora. Incríveis, paroxítona terminado de tom oral, terá oxítona, comprá-lo oxítona, por um preço baixíssimo, proparoxítona. Ok. A saúde, hiato, pública, proparoxítona, requer o controle da incidência, paroxítona terminado de tom oral, de surtos epidêmicos, proparoxítona, através, oxítona, da vigilância, paroxítona terminado de tom oral, sanitária, paroxítona terminado de tom oral. Beleza? Então aqui está certo. Reis, rainhas, bainhas, lembra lá? Então olha só, tem aluno que fala assim, pô, Theo, eu lembro da sua voz falando na minha cabeça, rainha, bainha. Então sofreu nasalização. Então se o I sofre nasalização no hiato, não pode ser acentuado. Nem rainha, nem bainha podem ter acento, beleza? Então vem aqui comigo na tela, vamos lá. Então rainhas não tem acento, fora, tá? Príncipes, proparoxítona, monossílabo tônico em E, né? Princípio, paroxítona terminado de tom oral, família, paroxítona terminado de tom oral, legítimos, proparoxítona, críticas, proparoxítona, contemporâneas, paroxítona terminado de tom oral. Então aqui a gente viu o erro em rainhas, né? Rainhas, colocando aqui então só o izinho aí com, nesse caso sem acento. Então apenas 1 e 3 estão corretas. Alternativa A é a que a gente tem que marcar. Belezinha? Show de bola? Vamos lá.
Pegando mais uma, é só julgamento, sua afirmação aí com a banca Quadrix. Moçada, quando cai em prova, né? Quando cai lá o verbo tem, o verbo vem com acento circunflexo, significa obrigatoriamente que ele está se referindo a um termo no plural. Eles têm, eles vêm. Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, como a questão pede apenas a situação gráfica, até coloquei lá, linha 20, lá no texto e tal, mas você não precisaria nem ir ao texto para poder analisar isso. Por isso que aqui a gente não utilizou o texto, tá? Venha comigo na tela, olha só. A acentuação gráfica em tem, linha 20, constitui marca gramatical sem implicações acústicas. O que é sem implicações acústicas? Sem modificar o som. Eu não falo tem, eu falo ele tem, eles têm. Só vai modificar a mesma grafia. Ele tem, eles têm. Concorda comigo? Então não tem nenhuma implicação acústica. O som não modifica com esse acento circunflexo. Tá? É essa a ideia aqui. Voltando para cá. Então, a situação gráfica em tem constitui marca gramatical, sem implicações acústicas, para assinalar que a forma verbal está conjugada na terceira pessoa do plural. Ele tem, eles têm. Beleza? Então, é certa a afirmação. Questão 9. Comparando-se a forma padrão registrar, palavra oxítona terminada em R, não tem acento, com a grafia não padrão registrar, ele vai registrar. Então, a grafia não padrão, beleza? Verifica-se que não há alteração da posição da sílaba tônica da palavra. Né? Então, realmente, aqui ó, oxítona e aqui oxítona, que permanece oxítona, estando a acentuação gráfica registrar de acordo com o que prescreve a regra. É certa afirmação. Né? Isto é, mesmo o texto registrando a forma como a pessoa fala, né, a linguagem não padrão, rapaz, ele foi registrar lá, aí aconteceu isso, ele foi trabalhar. Então aí, nesse caso, como na linguagem coloquial, a gente às vezes corta o R, ele foi trabalhar, ele vai registrar, né? Então, nesse caso, a gente tem, nesse caso aí, a gente vai ter uma oxítona terminada em A. Então, se tiver o acento, tem um motivo de ter o acento, beleza? Porque é uma oxítona terminada em A. Tá legal? Belezinha, então, venha comigo. Então, está certíssima a afirmação. Questão 10. De acordo com a acentuação gráfica das palavras, na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Confortável é o acentuada por ser uma palavra proparoxítona? Não. Ela é paroxítona terminada em L. Então, fora. Psicológico é uma proparoxítona, né? Então, é acentuada por ser uma palavra paroxítona? Não. Proparoxítona. Todas são acentuadas. Sensível, paroxítona terminada em L. É acentuada por ser uma palavra oxítona? Não. Né? Fora. Bônus é uma palavra paroxítona. É acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em US. Bônus. Ok, beleza. A, monossílabo tônico. É exemplo de um monossílabo que possui acento opcional? O acento é obrigatório. Monossílabo tônico terminado em A tem acento. Então a alternativa D de dado é realmente a correta. Beleza, vamos esquentando os motores. Vamos à frente. Marque a opção em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. Então vamos lá. Memória, paroxítona terminada de tom oral. Sítios, paroxítona terminada de tom oral. Então, ó, paroxítona, mesma regra. Por enquanto, vai pegar aí como paroxítona. Gostei disso aqui, hein, terror? Ok. Pé, monossílabo tônico. Pêsames, proparoxítona, por favor. Esaú. Isso é vogal mais vogal. Vogal, vogal e ato. Já ninguém é uma oxítona. Fora, você não vai confundir. Ninguém é uma oxítona. É regra geral dos oxítonas. Já Esaú, apesar de ser uma palavra oxítona, mas é acentuado não porque termina em U, mas porque ao encontro de vogal mais vogal é um hiato. Então, fora. Lá. Cuidado com isso daqui, viu, moçada? Lá
é um monossílabo tônico, correto? Terminado em A. Já o A aqui, ó, é uma crase, é o acento grave que nós temos aí. Não faz parte da mesma regra de maneira alguma, né? Mesmo porque a gente nem falou de crase aí, né? Atrairá, regra do hiato, lágrimas pro paroxítono. Então, você viu aí com tranquilidade a alternativa A, beleza? Tem a paroxítona terminada de tom oral, no caso aí. Questão 12. Banca VUNESP. Assinale a alternativa contendo palavras que seguem correta e respectivamente princípios de acentuação de palavras. Então, das palavras destacadas. Então, olha só. Vamos fazer aquele jogo que a gente comentou aqui. A gente vai separar, se for regra geral, proparoxítona, paroxítona, monossílabo tônico, oxítona. Pronto. Beleza. E se for regra especial, então tem a regra do hiato e a regra do acento diferencial. Show de bola? Vamos primeiro fazer assim. Depois a gente vai verificando de acordo com a terminação e por exclusão das alternativas. Vem aqui comigo na tela. Olha só, a palavra júri. Júri é acentuado porque é uma paroxítona. A palavra série, bônus, táxi, íris, estéreo, todas são paroxítonas. Então não consigo eliminar nada. A palavra legítima. Legítima é uma proparoxítona. Eu tenho a palavra técnica, que é uma proparoxítona. Violência é paroxítona. Opa, violência e paroxítona já corto. Excelentíssimo é uma proparoxítona. Opa. Saído é um hiato, então já corto. Ecumênico, proparoxítona. Opa, beleza. Então já cortei letra B e letra D de dado. Ok. Na palavra existência, paroxítona. Assassínio, das que restaram, né? Ó. Assassínio, paroxítona. Arbitrária, paroxítona. Romênia, paroxítona. Olha que maravilha, hein? Olha, consegui eliminar só duas aqui. Ó. Fiquei em 3 alternativas. Olha lá. Então agora a gente tem que observar, né? Eu primeiro eliminei observando o quê? Se é proparoxítona, se é paroxítona, se é oxítona, se é monossílabo tônico. Primeiro foi isso. Aí, poxa, ainda estou com 3 alternativas. Agora, vamos à peculiaridade. A gente tem paroxítona, mas vem cá, é uma paroxítona terminada em I. Quais são as paroxítonas que nós temos lá na primeira palavra? Vem aqui comigo, vamos tentar então encontrar isso. Veja só. Então, vamos observar aqui, ó. Júri é uma palavra paroxítona terminada em I, beleza? Série é uma paroxítona terminada de tom oral. Táxi é uma paroxítona terminada em I, olha que beleza. Estéreo é uma paroxítona terminada em L. Então, se há, nesse caso, um aprofundamento grande aí dessa regra, uma especificação dessa regra, se aqui é uma paroxítona terminada em I, aqui também eu tenho uma paroxítona terminada em I, beleza? Outro detalhe. Eu tenho aqui, ó, existência, que é uma paroxítona terminada de tom oral. Assassínio termina com ditongo oral, arbitrária termina com ditongo oral e romênia também termina com ditongo oral. Então a banca só quer que você observe o quê? Meu filho, eu tenho paroxítona terminada em I. Eu tenho paroxítona terminada em I, significa que a acentuação correta está aqui, ó. A regra, né, é de táxi. A banca apenas quis que você observasse que série é paroxítona terminada de ditongo oral. E estéreo é paroxítona terminada em L. Não teria a mesma regra, segundo a banca, segundo a questão em si, né? Que ela quer a mesma terminação. É a mesma terminação que ela quer, tá? Beleza. Questão 13. Na frase, passo a observá-los, oxítona terminada em A. O verbo observar recebeu o acento por quê? Porque é uma oxítona terminada em A. É uma paroxítona? Não, paroxítona, pelo amor de Deus. É uma oxítona terminada em los, pelo amor de Deus. É uma oxítona terminada em A, como a gente comentou. Por isso, tranquilinho, alternativa C é a correta. Questão 14. A palavra alguém, transcrita do texto, é acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra. Alguém é uma oxítona, beleza? País tem a regra do hiato, vogal mais vogal, a regra especial do hiato. Água é uma paroxítona. Ônibus, proparoxítona. Porém, oxítona, que maravilha, né?
oxítona com oxítona, tá? Alternativa D de dado, tranquilão? Aí vem outro e fala assim, peraí, Teu, mas país também é oxítona, mas a paroxítona, a país é uma oxítona sim, concordo contigo, é uma oxítona sim. Mas vem cá, acentuamos oxítona terminada em I seguido de S, caquis, jabutis tem acento? Não. Mas por que país tem acento, Terror? Porque tem a regra do hiato, beleza? Vem comigo na tela, vamos lá. Questão 15. Todos os vocábulos abaixo retirados do texto são acentuados pela mesma regra que justifica o acento da palavra violência, exceto. Veja que está pedindo aquilo que não tem a mesmíssima regra, tá? Não tem a mesma regra. Então vamos lá. Violência é uma paroxítona, beleza? Diminuído é vogal mais vogal. Regra do hiato aqui, ó. Regra do hiato. Homicídio, paroxítona terminada de tom oral. Famílias, paroxítona terminada de tom oral. Inexperiência, paroxítona terminada de tom oral. Significa, então, que a exceção está na alternativa A. Oh, que maravilha, show de bola. Vamos à frente. Questão 16. E eu não tinha a menor ideia do que era ociosidade. O vocábulo destacado perdeu o acento gráfico após a implementação do novo acordo ortográfico. O mesmo aconteceu com todas as palavras abaixo, exceto. Então a palavra ideia perdeu o acento, né? E ele falou, ó, são várias que perderam o acento também, exceto qual? Então vamos lá, aquela que teve a regra, que teve que permanecer ali. Então na palavra jói, de tongo aberto, tônico, O, e na paroxítona, não tem acento. A gente falou sobre feiura, né? Ó, feiura, está vendo só? A gente tem então aqui aquela forma peculiar do hiato, lembra? Então em que a gente tem um ditongo mais vogal. Porém, eu tenho ditongo mais vogal, e esse ditongo ele é decrescente, fei. E na sequência eu tenho o U, ura, né? Ó, tem o U. Esse U eu tenho certeza que ele é vogal. E aí a gente tem a regrinha lá. Quando há hiato formado de ditongo decrescente mais vogal na paroxítona, naturalmente perdeu o acento, ok? Aí a gente falou de Guaíra, Guaíba, porque aí a gente já tem, mesmo na paroxítona, nós temos um ditongo crescente, lembra? Aí teria o acento. E essa palavra feiura, nós apresentamos assim como acontece também na reforma ortográfica, a palavra feiura, feiume, tá? Então é bom a gente ficar ligado. Vem aqui comigo. Então essa perdeu o acento. Herói não perdeu o acento. A gente comentou que na regra das oxítonas, herói tem que ter acento, tá? Enjoo, a repetição do O nas vogais não tem acento, beleza? Então a alternativa C tem que ter acento aqui em herói. Show de bola, vamos à frente, vamos que vamos. Pegando o ritmo, questão 17. Quanto às regras de acentuação gráfica, o par de palavras que não são acentuadas pela mesma razão. Não são acentuadas pela mesma razão. Olha só que mamão com mel. Países. Eu tenho a regra do hiato. Tá legal? Ó? Hiato. Conteúdos. Vogal, vogal. Hiato também. Show de bola. Mesma regra. Veículo. Veículo. Asiáticos. Opa, proparoxítona. Opa, beleza, que maravilha, proparoxítona. Jornalístico. Proparoxítona. Último. Proparoxítona. Ó, que maravilha, show de bola. Mídia. Paroxítona de tongo oral. Notícia. Paroxítona de tongo oral. Eita. Já, monossílabo tônico. A, monossílabo tônico. Tudo certo, errou? Tudo certo. Não tem resposta. Não tem jeito, não tem resposta. Opa. Bom, nesse caso, o que está acontecendo aqui? A banca quer que você observe um efeitozinho aí importante. Então, você vai observar aqui que realmente todas as alternativas aqui apresentam a mesma regra no seu par de palavras. Todas elas apresentam. Tá legal. Mas tem que ter uma diferente.
Vamos analisar aqui a pegadinha da questão. Eu não digo pegadinha, eu digo que a gente tem que ter atenção em algumas coisas, né? Então, aqui nesse caso, ó, em países, não tem outra regra, é a regra do hiato. Conteúdos, não tem outra regra, é a regra do hiato. Já, monossílabo tônico, não tem outra regra. Mídia, paroxítono e inaditongo oral, não tem jeito. Jornalístico, proparoxítono, não tem jeito. Mas terror, letra B também. É proparoxítono, veículo e asiáticos. Porém, você vai perceber aqui que em veículo, é claro que a gente tem aqui a regra da proparoxítona, como acontece com asiáticos. Só que veículo também pode ter como regra de acentuação o hiato, vogal mais vogal, em que a segunda vogal é o I tônico. Está vendo? Então, neste caso, já que a gente tem todas as alternativas estão corretas, e a gente tem que diferenciar uma, e a banca não foi boba, colocou já desse jeito pra gente, né? Então, nesse caso, que você vai perceber, opa, eu tenho a palavra veículo, ela tem dupla possibilidade de acentuação. Pode ser por ser uma proparoxítona, pode ser por ter o hiato, em que a segunda vogal é o I tônico. Coisa que não acontece com asiáticos. Asiáticos não tem essa dupla possibilidade como aconteceu com o veículo. Então, já que a gente já eliminou as demais alternativas, resta a alternativa B de bola que a banca quer. Aí tem aluno que fala no fórum, mas terror, não é possível, está errado, a banca só admite veículo como hiato, mas por que não admite como proparoxítona? Não é isso que a banca está falando aqui, né? Pela questão, não é isso. A gente não pode entender que a banca só quer que veículo seja acentuada por conta de ser uma palavra proparoxítona, não, é por ser uma palavra com hiato, não é só isso. Veja que asiáticos é proparoxítona e pronto, somente essa regra. Já veículo pode ser acentuado pelas duas regras, tanto proparoxítona quanto por hiato. Por isso a banca viu divergência aí, alternativa B de bola é a que a gente tem que marcar, beleza? Show de bola, vamos que vamos, porque tem muita coisa ainda. Questão 18, banca quadrix, mesmo estilo de cobrança da banca CESP, né? As formas verbais têm acento diferencial, né? Ele tem e eles têm. Ô, terror, a palavra tem é um monossílabo tônico? Sim. Ah, então é acentuada por ser monossílabo tônico? Não, porque tem, ele é um monossílabo tônico também, ó, singular aí. E não vai ter acento assim como acontece com a palavra bem também, não tem acento. Beleza? Ok. Mas, quando a gente coloca no plural, significa que é uma regra especial. A regra do acento diferencial. A palavra A é um monossílabo tônico terminado em A. Regra geral. Então, as formas verbais tem e A são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Não, não podem ser, né? Não pode ser a mesma regra. Então, nesse caso, você notou que esse tem lá no texto faz referência a um termo plural, beleza? Com esse acento diferencial aí. Questão 19. Qual das alternativas abaixo contém todas as palavras corretamente acentuadas? Então ele quer todas, beleza? Então vamos lá. Espermatozoide, na paroxítona de tom aberto tônico, oi, el, ei, não pode ter acento, certinho. Empório, paroxítona terminado de tom oral, certinho com acento. Feiura, nós vimos que não tem acento. E beleza, a gente viu também que não tem acento. A gente sabe que não tem acento por ser uma paroxítona terminada em A. Beleza? Ok, então todas as palavras estão corretamente acentuadas. Cara, a alternativa A ela está correta, a forma, a grafia está correta. Beleza. Letra B. Armazém, uma oxítona terminada em EM tem que ter acento. Órfã, paroxítona terminada em atil, tem acento, certinho. Saci, é uma oxítona terminada em I, não tem acento. Talvez, é uma oxítona terminada em Z, não vai ter acento. Então, só o armazém ali que foi um problema, a gente já corrigiu, a gente já vai eliminar aqui, ó. Útil, paroxítona terminada em L, tem que ter acento. Látex, paroxítona terminada em X, tem que ter acento. Cominho e cúrcuma. Então, nesse caso, essas palavras cominho e cúrcuma, elas apresentam a grafia correta, tá legal? Cominho e cúrcuma.
Pônei é uma paroxítona terminada de tom oral. Jockey, paroxítona terminada de tom oral. Álibi tem que ter acento, por ser uma proparoxítona. Paciência, paroxítona terminada de tom oral. Xiita, como a gente repetiu a vogal, né? Então, nesse caso, xiita não pode, mesmo sendo o hiato, não pode ter acento. Lingueta não tem mais o tio, mas o do trema, né? Próton tem acento e éter tem acento. Então, sobra a alternativa A. Né? Essas duas palavras aí diferentes, né? Cominho e cúrcuma. Cominho é uma planta e cúrcuma é um condimento. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Questão 20. De acordo com as regras gramaticais atualmente vigentes sobre acentuação gráfica, qual das palavras abaixo está redigida incorretamente? Sempre que pede, né, a palavra incorreta, então grifa mesmo, tá? Bastante, para evitar problemas na hora de você marcar a alternativa. Beleza? Vem comigo na tela, vamos lá. Então ele quer aquela que está redigida incorretamente. A paroxítona terminada em ENS não tem acento, assim como acontece com a palavra hífens, né, ó, hífens, assim como acontece com a palavra semens, lembra? A gente falou sobre isso, né? Semens, assim como acontece também com a palavra itens, olha só. Garagens, tá vendo, ó? Não tem acento não. Plebeia, então nós temos uma paroxítona terminada em A, né, ó. Ela tem o ditongo aberto tônico EI na paroxítona, não tem acento. Chapéu é uma oxítona terminada em ditongo aberto tônico EL, certinho, tem acento, né? Feiura, de novo caindo aí, ó, feiura, então é aquela forma do hiato, né, um hiato diferente, em que eu tenho um ditongo decrescente mais o U tônico. Então, na paroxítona não tem acento. Já juíza, olha só, juiz não tem acento. Por quê? Eu vou separar aqui, ó, juiz. Eu tenho o I tônico na segunda vogal, e aí a gente vai perceber que ele é seguido de Z. Agora, se eu coloco o A aqui, esse Z vai ficar na mesma sílaba dele. Então, o I ficou sozinho, juíza tem que ter acento. Por isso, a alternativa é a que a gente tem que marcar. Show de bola! Vamos que vamos, moçada. Vamos lá. Questão 21. Os vocábulos, então aqui banca quadrix, então é só uma afirmação. Os vocábulos proíbe, vogal, vogal. Saúde, vogal, vogal. Então nós temos aí a regra do hiato. São acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Certíssimo. É isso aí. Vamos que vamos. O acento gráfico se justifica pela mesma regra em todas as palavras da sequência, exceto em. Então, de novo, para a gente sempre se lembrar. Então, sempre tomando cuidado que, quando pede mesma regra, primeiro, a gente fala regra proparoxítona, né? Monossílabo tônico, paroxítona, oxítona. Todas elas têm essa mesma classificação, ótimo. Tem a mesma classificação, mas achei logo 3 alternativas. Opa, tem que aprofundar. Aí a gente vai perceber aquela regrinha a mais da paroxítona, que diferencia paroxítona terminada em ditongo oral das demais, oxítona terminada com ditongo aberto tônico em relação às demais, monossílabo tônico terminado de ditongo aberto tônico em relação às demais, beleza? Então, vem aqui comigo na tela, vamos lá. Alimentício, paroxítona terminada de tom oral. Paroxítona, pronto. Reincidência, paroxítona. Petróleo, paroxítona. Câmara, proparoxítona. Plástico, proparoxítona. Político, proparoxítona. Beleza? Lembrando que ele pediu exceção, hein? Mês, monossílabo tônico. Chá, monossílabo tônico. Nó, monossílabo tônico. Herói, nós temos aí a oxítona. Troféus, oxítona. Papéis, oxítona. Até, temos uma oxítona. Proíbe, vogal, vogal, temos uma regra de hiato aí. E também eu tenho a regra da oxítona. Por isso, a alternativa é. Beleza? Tranquilinho, né? Pegando a questão 23. Assinar a opção em que o par de palavras apresenta diferente justificativa. Cuidado com isso. Para a acentuação. Paroxítonas, tolerância e vitória. Paroxítonas, próprio e ódio. Oxítonas, também, ninguém.
Proparoxítona última e raízes é a vogal, a regra do hiato. Opa, que coisa boa, pediu a exceção, né? Ó, diferente das demais, alternativa D de dado. Tranquilinho, né? Vamos à frente? Vamos lá. Aposto que você está falando assim, pô, Theo, brincadeira, hein? Você está aqui só pegando questõezinhas bem simples pra gente e tal, para iludir a gente. Na realidade não, é isso que cai em prova, tá legal? Vez por outra você tem que aprofundar um pouquinho mais, só isso, mas sempre com esse trabalho de eliminação de alternativas, tá tranquilo, tá show de bola. Vamos lá? Vamos descer mais um pouquinho essa ladeira aí? Vem aqui comigo mais uma questãozinha, olha lá. Analise as frases abaixo elencadas. Assim como os humanos, chimpanzés também, os chimpanzés, olha só, é deles que nós estamos falando, eles, né, ó, intervêm. Então note que intervém é uma oxítona terminada em EM. Aí nesse caso, como ele se refere a plural, tem que colocar o acento circunflexo, então não cabe o intervém singular aqui, ó, tá? Então nesse caso é o plural, intervém com acento circunflexo, beleza? Você pode colocar os documentos, os seus pertences naquele armário. Então, colocar, tá vendo, ó, acento diferencial aqui. Naquele armário, por uns dias, né, olha só. Então, aqui por é apenas preposição. Preposição, preposição. Eu o magoo. A gente viu que magoo, vou, leem, deem, não tem mais acento. Perdeu o acento com a reforma ortográfica. Por isso, resta a alternativa E como a correta. Vamos que vamos? Vamos lá. Questão 25. A palavra pároco tem acento gráfico pela mesma razão que o vocábulo. Então, mesma razão. Se pároco é uma proparoxítona, após é monossílabo tônico. Após é oxítona. A quem é oxítona. Mantém é oxítona. Giló é oxítona, pelo amor de Deus, mágica proparoxítona. Beleza? Pároco proparoxítona, mágica proparoxítona. Alternativa B de bola. Esta. Vamos à frente. Questão 26. Assinale a alternativa de vocábulo corretamente acentuado. Nós temos a palavra hífen, a palavra paroxítona terminada em N, é N, certíssimo. Item, olha lá, toma muito cuidado, né? Ó. Itens, a gente tem acento? Pode ter acento na palavra item? Não. Assim como garagem, não cabe o acento. Fora. Itens não tem acento. Olha lá, então, itens não tem acento. Está corretamente acentuada a palavra, né? Não tem acento. Ritmo está correta. Todos os anteriores. Então, a gente sabe que hífen está correto, mas item não cabe. Beleza? Rapaz, essa questão aqui tá chata, hein, terror? Brincadeira, porque eu sei que hífen está corretamente acentuado. Item não tem acento, então a gente já viu que isso aqui está errado. Mas terror, itens não tem acento. Ela está grafada corretamente. Beleza. Ritmo também não tem acento, está corretamente grafada. Beleza. Nem todos os anteriores estão corretos, porque a gente tem lá item, estava com acento, tem que tirar. Beleza. Olha só a maldade da questão. Ela não pediu aquelas que estão corretamente grafadas, mas corretamente acentuada. Então significa aquela que tem que ter acento e ela também tem que estar correta. Então alternativa A. Beleza? Então, logicamente aqui você vai por eliminação para chegar à alternativa correta. Mas foi um pouco de maldade da banca, né? Corretamente acentuada, a gente nota muitas vezes aí, a palavra corretamente acentuada. Então a palavra que não tem a terminação, por exemplo, tem a palavra que se terminada em O. Ela não tem acento, então ela está corretamente grafada. Mas corretamente acentuada tem que ter um acento gráfico. Então esse aí foi o entendimento da banca, tá legal? Então, muito cuidado com isso, tá? Venha comigo na tela, vamos lá. Pegando mais um pouquinho, indo à frente. Questão 27, assinala a alternativa de vocábulo incorretamente acentuado. Vamos então observar. Ideia. Então nós temos aí ideia, não tem acento, né? Porque ela é uma paroxítona com ditongo aberto tônico. Plateia, a mesma coisa. Europeia, a mesma coisa. Alcateia, a mesma coisa. Geleia, não pode ter acento. Está incorretamente acentuada. A única que leva acento está incorreto. Beleza? Então, é a alternativa E que a gente tem que marcar. Tá legal? Então, incorretamente leva o acento. É mais ou menos o que a banca quis mostrar pra gente.
Questão 28. Aquilo que tem, não detém. Então, veja bem aqui, ó. Aquilo que eles têm, que eu não sei quem são, aquilo que eles têm, eles não detêm, tá? Os verbos têm e detêm recebem acento circunflexo porque só pode se referenciar ao plural. Pronto, essa é a ideia, né? Porque eu tenho aqui um monossílabo tônico, tudo bem, mas ele não teria acento, mas recebeu o acento circunflexo diferencial, né? Detém a mesma coisa. Ele detém, ó, seria assim, ó. Oxítono em M, teria acento assim. Eles detêm, opa, aí eu coloco o acento diferencial. São palavras oxítonas, são palavras paroxítonas, estão no singular e precisam ser diferenciadas da forma verbal no plural? Estão no singular? Não, elas estão no plural e precisam ser diferenciadas da forma verbal no singular. Sim, a alternativa delas estão no plural, é o acento diferencial. Show de bola! Questão 29. Segundo a gramática, acentuam-se determinadas palavras para diferenciação de significado. Chama-se acento diferencial. Esta regra baseia a acentuação da seguinte palavra na frase abaixo. Ninguém pôde notar a perspicácia do homem ingênuo. A gente viu lá, né? Pode, presente do indicativo, pôde, passado, pretérito perfeito. Por isso, alternativa B de bola, bem tranquilinha. Pegando a nossa questão 30 e última questão, a gente tem aqui o seguinte: o substantivo delírio, paroxítona terminado de tongo oral, apresenta acentuação gráfica porque exemplo de palavra paroxítona, sim, oxítona não, proparoxítona não. Então é uma paroxítona terminada em ditongo crescente oral, delírio, semivogal mais vogal. Crescente oral. Paroxítona terminada em vogal átona, aberta, nada disso. Então a gente tem a alternativa A. Paroxítona terminada de tongo oral crescente. Belezinha? Então temos aí a alternativa A. Show de bola! Tranquilinho? Bom, pessoal, com isso a gente finaliza aqui a nossa aula. Espero ter ajudado você a compreender bem a forma de cobrança de acentuação gráfica. Tá legal? Um grande abraço para você, tudo de bom. E outra coisa, sempre se lembra, a gente vai procurar sempre fazer assim, como você fez agora na nossa aula. Você vai verificar lá um primeiro bloco, né, um primeiro grupo de vídeos com bastante aprofundamento e depois você vai verificar lá resumo mais questões. Então, se você já viu o conteúdo, já está tranquilo, já parta direto para as questões, né? Para o resumo e na sequência questões, tá legal? Se você, poxa, esse assunto eu não estou bem ainda nesse assunto, eu já vim estudando, mas ainda não estou bem, ou estou iniciando agora, então é interessante você pegar realmente na ordem em que estão os vídeos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Um grande abraço, tudo de bom, valeu!